Boa noite a todos. Enquanto vamos chegando, vamos à nossa oração da noite. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Eles, esse meu amigo Eulim, sempre me acompanhando. Obrigada, viu, Renata? Obrigada, Moagre. Muito obrigada pela presença e carinho de vocês. Estamos finalizando, né, o ano, faltam poucas semanas, e nós estamos aqui firmes com o nosso propósito de estarmos educando a nossa fala, né, através do estudo do livro Horizontes da Fala, de Miramês. Engraçado, né? Antes de começar, eu estava preparando esse estudo durante a semana e ontem eu assisti, né, a palestra das nossas amigas, das nossas companheiras lá, né, da Cris, da Júlia e da Sandra, e eu fiquei boba, porque muitas das coisas que elas falaram vão estar inseridas no nosso estudo de hoje. E aí eu me lembrei que a gente comenta lá na nossa casa, né, no Francisco de Assis, que é tão engraçado que os oradores, às vezes, eles não comentam entre si qual vai ser o tema que eles vão estar trazendo. E quando vai verificar, o tema é comum. E a gente fala, de repente, nós estamos precisando ouvir aquilo. E eu acho que é mais ou menos isso, porque se ontem eu ouvi aquilo, e foi o que eu preparei, é porque eu estou precisando daquilo, né? E vamos ver, então, o que foi esse nosso estudo de hoje que a gente está fazendo aqui, né? Então, nós já estamos entrando, gente, no capítulo 6. Esse capítulo 6 se intitula Comunhão das Ideias. Só que vejam bem, a primeira frase deste capítulo começa justamente falando das ideias, porque o título é A Comunhão das Ideias, né? Então veja que Miramês nos diz, as ideias transformam-se em verbo, e o verbo é um dos tesouros do Espírito, uma dádiva de Deus a seus filhos, que podem ofertá-lo sem medo de perda. Aí que eu fiquei pensando, como a nossa proposta é estudar o livro do Miramês, mas sempre trazendo algo relacionado com a doutrina que a gente estuda na nossa casa, eu pensei melhor e falei assim, gente, para compreendermos o que Miramês quis nos trazer neste capítulo, que se intitula Comunhão das Ideias, vamos falar um pouquinho mais sobre ideias. Teve um estudo anterior que a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho da ideoplastia. Nós falamos das formas de pensamentos. Vocês devem estar lembrados, né, daquelas formações dos diabinhos, que foi narrado no livro de Ernesto Bozano. Pois bem, vamos falar, então, aprofundar um pouco no sentido do que vem a ser as ideias, para que a gente possa compreender melhor. E eu gosto muito das obras de André Luiz, sou apaixonada, então eu sempre menciono as obras dele e recorri às obras dele. Inclusive, a gente fala sobre esse assunto no nosso curso de mediunidade que a gente faz lá na nossa casa. A gente aborda esse livro, a gente estuda esse livro, né? E neste livro, logo no início, tem uma palestra que é realizada pelo instrutor Albério. E nessa palestra, Albério diz para todos que estão ali ouvindo, entre encarnados e desencarnados, ele diz que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil, que sem parar são exteriorizadas de nós.
dando formas objetivas às figuras que imaginamos, através do nosso próprio comando. Veja bem, a nossa mente, então, é um núcleo onde existem forças inteligentes. E essas forças inteligentes, o tempo todo, elas geram um plasma sutil, ou seja, estão plasmando, estão dando forma, tá? E o tempo todo são exteriorizadas de nós essas formas, e são formas objetivas, são figuras, as figuras que nós imaginamos, tá? São as nossas ideias. Isso tudo é através do nosso próprio comando. Aí ele continua dizendo que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e a vontade imprime movimento e direção. Então, gente, tudo aquilo que a gente imagina, que a gente idealiza, é um ser, é uma coisa, tá? Que é organizado pelo nosso espírito. E o nosso pensamento é que vai dar essa forma a essa nossa imaginação, essa nossa criação, e a nossa vontade que vai estar imprimindo, ou vontade, imprimindo movimento e direção a essa forma que nós criamos. Ou seja, imaginar é criar. Nós estamos criando o tempo todo, nós já falamos sobre isso. As nossas ideias, que são exteriorizadas, elas criam imagens tão vivas quanto a potência do nosso desejo, ao nível do nosso desejo. E como as nossas ações e palavras são frutos das nossas ideias, então nós estaremos gerando a felicidade ou a desventura para nós mesmos. É muito interessante que a doutora Marlene Nobre, que eu também gosto muito, né, apesar dela estar desencarnada, eu gosto muito das obras dela. No livro A Obsessão e as Suas Máscaras, que ela escreveu, acho que eu gosto dela porque ela também gosta das obras lá de André Luiz, né, ela vai destrinchando todas as obras. E ela explica muito bem os trechos desse livro nos domínios da mediunidade. E tem um trecho ali no livro dela que ela aborda justamente a ideia fixa que é apresentada nesse livro, nos domínios da mediunidade. Vocês que já fizeram o curso de mediunidade comigo, né, Renata, Moagre, outros que talvez estejam ouvindo, que eu não estou vendo o nome de vocês aqui, devem lembrar que eu levava a imagem de um disco de vinil, para a gente poder explicar um pouquinho sobre a questão da ideia fixa. Quem já não teve um disco de vinil arranhado? Aí ficava lá rodando, rodando, rodando na mesma faixa. A gente ficava ouvindo aquilo, enquanto a gente não levantava para sair daquela faixa que estava arranhada e não mudava. E a ideia fixa, gente, é mais ou menos isso, tá? Ela é uma estagnação da nossa vida mental no tempo. O espírito, ele não se interessa por outro assunto, a não ser aquele que está empolgando, que causou essa ideia fixa. Pode ser a sua própria ociosidade, ou a sua própria dor, suas próprias lamentações, seu próprio ódio, sua própria alegria, mas ele fica ali, cristalizado, tá? Então o tempo cristaliza dentro de nós. Como assim, Denise, o tempo cristaliza? A gente para naquela ideia fixa. E essa questão do tempo, para a gente ter uma ideia, né, de como que funciona, é só a gente pensar. Quando a gente está muito alegre, muito feliz com pessoas que a gente gosta, ou fazendo coisas que nos dão prazer, o tempo voa. Você não vê passar, falando, mas já passou, já é isso tudo, eu não vi o tempo passar. Mas quando a gente está passando por um momento de dificuldade, de angústia, de sofrimento, de dor, de preocupações, né, problemas, crises, como disse a Sandra Sene ontem, parece que a nossa ideia fica cristalizada naquilo. Por mais que você tente, volta aquele pensamento na sua mente. Você fica relembrando, 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 e o tempo não passa. Custa a passar quando você está em esses momentos. Isso é a questão da ideia fixa que nós mesmos projetamos, né? E nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, tem lá eles relatam toda uma reunião mediúnica. E no fim dessa reunião mediúnica, o instrutor espiritual daquele trabalho vai trazendo as orientações para os médios daquela mesa. E uma das frases dele é a seguinte: é da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Ou seja,
da nossa própria ideia, nós vamos estar forjando ou as nossas asas ou as nossas próprias algemas. E vocês se lembram que nós falamos sobre magnetismo no encontro anterior? Porque tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente está vibrando, forma em torno de nós aquela camada atmosférica. Nós temos esse magnetismo. Então, a gente está atraindo e repelindo o tempo todo. Então, nós vamos atrair companheiros e recursos de acordo com a natureza das nossas ideias, de acordo com as nossas aspirações, nossos apelos, nossos desejos. Então, nós estamos estabelecendo sintonia continuamente. Agora, depois de tudo isso, acho que dá para a gente compreender um pouquinho, né, esse título desse capítulo que a gente vai estar falando hoje, que é a comunhão das ideias. Ok? Vamos ver, então, vamos ver de novo essa primeira frase. Olha, esse tempo todo a gente nem iniciou o capítulo. Vamos lá. As ideias transformam-se em verbo. E o verbo é um dos tesouros do Espírito, uma dádiva de Deus a seus filhos, que podem ofertá-los sem medo de perda. Ou seja, a palavra, os sons que saem de nossa boca é um presente de Deus. E a gente não tem que ter medo de perder isso. Pelo contrário, a gente precisa falar. Mas falar com essa educação que nós estamos aprendendo através desse livro de Miramês. Essa autoeducação de falar. Não precisamos nos preocupar. Não foi um presente que recebemos? Vamos doar. Vamos doar. Vamos compartilhar desta dádiva que Deus nos deu. Porque o Pai que está no céu jamais toma aquilo que oferece por amor. Mas Ele espera de nós os cuidados necessários, correspondentes ao dom de falar. Então, olha, Ele nos deu, Ele nunca vai nos tirar esse dom da fala, tá? Mas a gente tem que ter os cuidados necessários. A gente tem que ter essa disciplina em falar e essa educação que nós estamos aprendendo aqui juntos, né? Toda segunda-feira. Bom, vamos ver aqui, continuando no livro, que Miramês nos diz: quem pegar mal a palavra sem pensar no que ela significa e no que ela pode causar nas mentes alheias, é como andar com olhos fechados em um local que há inúmeros buracos, com profundidades imprevisíveis. Olha só, quantas vezes que a gente fala as coisas sem pensar. E a gente nunca prestou atenção para saber, para olhar, para sentir o que as nossas palavras estão causando no nosso ouvinte. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes, numa conversa, uma pessoa, às vezes você está passando por um momento, uma situação difícil, alguma coisa muito constrangedora na sua vida, e você pensa numa pessoa que às vezes nem sabe desse seu problema, e ela fala alguma coisa que te toca profundamente e que faz vir à tona aquele problema. E aquilo, a pessoa não sabe, a pessoa continua falando, conversando, e aquilo vai assim te causando um mal-estar, vai te trazendo uma angústia, vai te trazendo uma tristeza, e a pessoa, a gente nem sabe, nem faz ideia. Isso somos nós também conversando com os outros. Às vezes a gente não sabe o que a nossa palavra pode estar causando no outro. Quando a gente fala, sabe, aquela forma, aquele blá 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 que a gente falou na semana passada, sem pensar, a gente não tem ideia do que está causando na mente do outro. Então, olha, eles fazem esse exemplo, é muito interessante, né? Que é como a gente estar andando com o olho fechado. A gente está cego, a gente não está vendo, tem um monte de buraco aqui na minha frente que eu posso cair a qualquer momento. E eu não sei que estrago que vai causar isso, quando eu falo dessa forma, sem pensar. Por isso, Miramês nos alerta para esse cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos refletir sobre isso. E ele fala, se você quer educar a tua conversação com os outros e você não sabe por onde começar essa disciplina, observe então, analise aqueles que já fazem isso há algum tempo e comece logo a tua corrigenda. Leia livros sobre o assunto e estuda, medita e começa, iniciando a mudança no teu falar. Quando eu li esse trecho, eu lembrei do Emmanuel, né?
falando da disciplina para o Chico, quando o Chico pergunta, nossa, mas como que eu vou conseguir psicografar tudo isso? Essa tarefa que estão, né, me trazendo? E ele falou simplesmente, disciplina, disciplina, disciplina. E é o que eu estou convidando a cada um de vocês junto, né, comigo, que a gente já falou nessas segundas-feiras, da gente estar em busca dessa disciplina, para essa autoeducação. E olha só que legal que eles falaram. Observa, analisa aquele que já faz isso. Aí eu lembrei que essa semana eu estava ouvindo uma palestra da mãe da Nete Guimarães. Eu esqueci o nome dela, eu acho que é Ana. Gente, eu fiquei encantada com aquela senhora falando. E ela diz que há muitos e muitos anos que ela se propôs a educar a fala dela, a prestar atenção naquilo que ela fala. Então, quando ela se dirige ao outro, ela sempre chama o outro minha flor, meu filho. Ela fala que o filho é uma palavra muito forte, né? Que denota amor, ela vibra amor. Então, ela chama as pessoas de meu filho, minha flor, e que todos já estão acostumados, porque é muito natural a forma dela falar. E ela disse que ela eliminou do linguajar dela palavras chulas, palavras que possam prejudicar a vibração dela. Então, ela vai até pede desculpa, né, durante a palestra dela, que eu vou dar um exemplo para vocês. Ela disse que muitas pessoas estão falando, elas não prestam atenção no que falam. Eles não falam, nossa, mas que desgraça. Vocês já ouviram alguém falando assim? Eu já ouvi muitas vezes. E é engraçado que quando a gente se propõe a essa reforma, de prestar atenção naquilo que sai da nossa boca, quando a gente ouve algumas palavras como essa, quando a gente ouve alguém falar, porque tem muitas pessoas que falam palavrões assim, naturalmente. É como se a gente estivesse falando nosso bom dia, tem pessoas que falam, né? E quando a gente se propõe a fazer essa mudança, quando a gente ouve isso, parece que dá um choque, né? Essa questão do magnetismo é um choque, é pesado, é diferente. Então a gente tem que sair, né, dessa sintonia, dessa afinidade, procurar mudar as palavras que saem da nossa boca. A gente já viu que elas podem estar construindo ou destruindo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aí, o Miramês fala para a gente que nos primeiros esforços a gente vai encontrar dificuldades, com certeza, que até o seu organismo rejeitará a nova dicção. Mas, sem isso, como comprovarás o teu esforço em busca da felicidade? Vocês já pensaram? Quando a gente se propor a fazer essa mudança, né, no falar, na dicção, a gente vai encontrar dificuldades que o nosso próprio organismo vai rejeitar. Vai mesmo. Às vezes a gente fica meio zonza, a gente gagueja, dá frio na barriga. O organismo vai sentir, a gente vai sentir essas dificuldades. E quando eu li essa palavrinha dificuldades, né, eu assim, poxa, dificuldades todos nós temos, porque nós estamos aqui, juntos no planeta Terra, esse planeta lindo que eu amo tanto, todos nós amamos, né? Mas ele, por enquanto, é um mundo de provas e expiações. Então, nós vamos realmente passar por dificuldades. Aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 133, Kardec pergunta, tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Aí eles respondem, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, é através das dificuldades, das nossas lutas, que nós vamos estar aprendendo, nos instruindo, evoluindo. E ele ainda pergunta, mas então, do que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não vai isentá-los do sofrimento dessa vida corporal? E eles respondem, eles chegarão mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos.
Então, olha só, quanto mais a gente se esforçar por vencer essas dificuldades, menos tormentos nós teremos na nossa vida. E nesta frase aí, Mira mesmo está nos perguntando: como que nós vamos comprovar o nosso esforço em busca da felicidade? Não é isso que todos nós buscamos? Todos estamos em busca dessa felicidade prometida? E na questão 115 do Livro dos Espíritos, eles dizem a Kardec que a cada um de nós foi concedida uma missão por Deus, a fim de nos esclarecer e chegarmos progressivamente à perfeição, pois é nessa perfeição que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. E que quando a gente passa pelas dificuldades da vida, murmurando, lamentando, ou seja, nos queixando, a gente permanece afastado dessa perfeição e da prometida felicidade. A gente precisa lembrar também, gente, que essa felicidade que nós temos aqui, que é uma felicidade relativa ainda, a gente só alcança quando a gente traz a nossa consciência em paz, tá? Mas nós estamos em busca dessa felicidade. Para isso, nós precisamos nos esforçar e vencer, sim, essas dificuldades, porque é assim que nós vamos estar nos vencendo, tá? Bom, dando continuidade aqui, vamos ver o que Mira mesmo diz. Olha só, o seu organismo não está acostumado com sons diferentes da harmonia, de palavras em discórdia, livre de exageros e mentiras desnecessárias, livre de medo, de vingança e de ódio. Gente, olha que triste. O nosso organismo, o nosso corpo, não está acostumado com sons harmônicos. Ele está acostumado com palavras que provocam discórdia, está acostumado com mentiras, com palavras que vão estar provocando medo no outro, palavras de vingança e de ódio. Talvez, ele diz, o nosso organismo esteja acostumado com a maledicência, com reclamações indevidas, e, de certo modo, foi instruído por nós mesmos nessas ilusões. Poxa vida, gente, quantas existências nós passamos usando a nossa palavra desta forma que o Milanês está nos colocando. E ele nos alerta, cabe a cada um de nós educar, então, estes sons com perseverança. Perseverança. E é isso que nós juntos estamos nos propondo, a perseverar nessa mudança. Olha, não devemos afirmar nada, afirmar sem consolidar a nossa palavra no bem. Então, tudo que a gente for falar, que seja no bem, que sejam palavras consolidadas no bem. Mas, além de você falar, a gente precisa comprovar em nossa fisionomia aquilo que a gente está falando. Vocês já estiveram perto de alguém que fala sim ou não? Pois é, a nossa expressão revela aquilo que a gente fala. Nós somos retratos vivos. Olha só, as expressões em teu rosto são uma fala sem sons audíveis aos ouvidos da carne. Se não modificares a tua aparência, acabarás dizendo que ela já diz pela tua expressão. Ai, gente, nossa, quantas vezes, né, que a gente está ali se moendo com vontade de falar uma coisa e a gente fala outra. E a nossa expressão denota aquilo. Então, vamos juntos nos fortalecer nesse propósito. Vamos prestar atenção através desse autoconhecimento, dessa autoeducação que nós estamos fazendo. Vamos prestar atenção se a nossa fala está condizente com a nossa fisionomia, com a nossa expressão, se ela está irradiando a alegria, o bem, o amor, a gratidão. Vamos procurar fazer isso. E por quê? Ele pede para a gente guardar bem isso. A criança, quando nasce, ela rasga a expectativa que espera com a palavra, em forma de choro. E o moribundo tem sempre o último dizer. A gente sabe disso, aqueles que já velaram, aqueles que já estiveram ao lado de entes queridos que partiram, a gente sabe que sempre tem um balbucio, alguma palavra, alguma coisa que nos toca naquele momento. E ele diz que a boca é o instrumento do princípio e do fim. Que nós temos do berço ao túmulo um caminho mais ou menos longo para que a gente possa estar educando o nosso dom de falar.
abrindo com isso um roteiro para outras vidas que te esperam em mais claro alvorecer. Olha só, nós temos toda agora essa existência, já que a gente se propôs a estar fazendo essa mudança, a gente tem essa existência ainda para estar fazendo essa mudança, para educar o nosso tom de falar. Porque quanto antes a gente começar, melhor. Porque está sendo um roteiro que nós estamos traçando para as nossas próximas existências. E nessas próximas existências, gente, vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Porque a gente já começou aqui agora. Todas as mudanças, todas as modificações para o bem já são passos que nós estamos dando em direção de uma outra existência mais fácil, vamos dizer. Nós estamos nos preparando para essas outras vidas. Ele fala para a gente: se soubesses o quanto pesa na tua vida o que falas, terias maior cuidado no dizer. E quanto mais cresce a alma na escala evolutiva, mais ela grava no tempo e no espaço aquilo que ela fala. Basta lembrar das palavras de nosso Mestre Jesus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E já tem 2020 anos e as palavras dele continuam no nosso coração. Ou seja, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai melhorando, conforme a gente vai alçando voo com aquelas duas asas da moral, da intelectualidade e do amor, a gente vai conseguindo deixar mais uma gravação mais funda, vamos dizer assim, daquilo que a gente faz, das nossas palavras. Tanto que veja só as palavras do Cristo, esse Espírito puro, o Espírito Cristo, está aí até hoje para nós. E as nossas palavras, como ficarão? Vamos tratar de educá-las. Vamos mudar essa nossa forma de falar. Porque as palavras são sementes de vida quando provém de Deus. Mas, gente, elas podem ser dardos de fogo quando nascem de sentimentos controvertidos pela ignorância. Lembra quando a gente falou no início do cuidado do falar, que a gente nem imagina o que a gente está causando no outro? Pois bem, essas palavras podem ser essas sementes de vida, quando elas provêm dessas palavras amorosas, do bem, das palavras de Jesus, quando elas provêm desse divino, desse Pai que nos abençoa o tempo todo. Mas elas nascem ainda de todas essas imperfeições, dessa ignorância que a gente traz dentro da gente. Se a gente deixar a ignorância sobrepor, elas serão como dardos de fogo, machucando, ferindo mesmo. A gente não tem noção de como a gente pode ferir o outro com as nossas palavras. E olha só, vamos fazer dessas palavras essas sementinhas de vida. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Você já viu a semente? Vocês acham que é fácil para a semente rasgar a terra em busca da luz? Em busca do sol para ela brotar? Não, não é fácil. Ela faz um grande esforço. Vamos fazer esse esforço dessa semente de rasgar a terra em busca dessa luz. E olha só, finalizando com o título do capítulo: comunguemos nossas ideias, mas com os pensamentos de Cristo, e vamos falar de vida, do amor, da alegria, da esperança. Em vez de a gente comungar as nossas ideias com sintonias mais baixas, vamos sintonizar com os pensamentos do Cristo, trazendo vida, amor, alegria e esperança para a nossa vida, para que os nossos corações possam pulsar ao ritmo da luz na eternidade de Deus. Lembra quando a gente falou da luz? Brilha a vossa luz? Pois é. O convite é o tempo todo, gente. O tempo todo o convite está aí para nós. Só falta agora nós aqui juntos nos darmos as mãos e nos propormos a fazermos essas mudanças. É devagar, não é de um dia para o outro, tá? Que a gente vai fazer isso. Mas a gente consegue, porque nós estamos aqui juntos nessa proposta. E eu fico muito feliz em vocês aqui comigo. Olha só, o Renato, a Moaib, Tereza Aze, Virgínia, minha amiga. Renata, que delícia! Olha só, e vocês outros que estão aí no Facebook, que eu não consigo ver o nome, né? É uma proposta e tanto. E sabe o que me veio aqui na mente?
nós estamos finalizando o ano. E é hábito, né, da gente fazer aquela revisão daquele ciclo e tal. Vamos colocar essa proposta para o próximo ano, essa mudança no nosso falar, não é mesmo? Juntos a gente vai conseguir chegar até lá. Gente, muito obrigada mesmo pela presença, pelo carinho de cada um de vocês. Que Jesus abençoe o nosso caminho, a nossa semana. E até a próxima segunda-feira. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma boa noite.